Os nomes em português podem estar no singular e no plural. Isto é para nós tão natural que é difícil imaginar línguas onde o número do nome não é assim. Há outros números. Quando eu falo aqui de números, estou a falar do conceito gramatical, não do conceito matemático propriamente dito. Portanto, temos o singular, temos o plural. O que é que seria possível imaginar para lá disto? Ora, nas línguas do mundo há mais números gramaticais, mais uma vez, e eles estão descritos num livro muito, muito curioso chamado The Art of Language Invention, de David J. Patterson, que é o linguista, que também se chama, ele é linguista e também é conlanger. O que é um conlanger? É uma expressão inglesa para alguém que faz línguas construídas, línguas inventadas, línguas artificiais. E ele é particularmente famoso porque foi o responsável pelas línguas da Guerra dos Tronos, por exemplo. E são línguas que estão registadas e são línguas tão complexas como uma língua natural e que são usadas de facto pelos atores quando estão a falar aquelas várias línguas durante a série. Além disso, além desta curiosidade de ser um grande inventor de línguas, e há muitas pessoas que fazem isto, há digamos, comunidades, normalmente online, de pessoas que inventam línguas, mas além disso o livro é mesmo muito interessante para termos uma introdução às línguas do mundo, até porque, primeiro, ao olhar para as questões linguísticas através da lente das línguas inventadas permite-nos ter uma certa distância em relação a estas línguas e não ter nem a forma muito emocional como nós olhamos para a nossa própria língua. Aquela palavra não se diz assim, a minha mãe dizia-me que não se dizia assim, a minha professora ensinou-me, e nós temos sempre alguma dificuldade em discutir questões gramaticais por causa desta intensidade e deste investimento pessoal em certas formas da língua e não noutras. Ao mesmo tempo, quando falamos de línguas estrangeiras, também temos sempre alguma visão sobre a força dessa língua, o valor dessa língua, por mais que tentemos ser objetivos. Ora, quando nós olhamos para as línguas pela lente de línguas inventadas, que podem ser tão complexas como as línguas naturais, se forem criadas dessa forma, também podem ser simples, temos esta possibilidade de ter uma visão um pouco mais calma, serena em relação às línguas, e acabamos por aprender mesmo muito. E este livro é um excelente livro de introdução às várias possibilidades linguísticas dos idiomas do mundo. Ele deste livro não fala apenas das línguas inventadas, embora também fale muito das línguas inventadas, mas usa este tema para falar das línguas reais. Quer dizer, as línguas que ele inventa também são reais, tão reais como as línguas naturais, mas das línguas naturais, as línguas que foram criadas por comunidades de falantes e não por uma pessoa em particular. E um dos exemplos é precisamente a forma como ele explica os vários números gramaticais que existem nas línguas do mundo. Mostra-nos os vários números que se encontram pelas línguas desse planeta fora. Temos não haver número, e isto é possível, ou seja, é possível não haver qualquer marca do número no nome. Os nomes são sempre iguais, nunca, não estão nem no singular nem no plural, nem nada disso. A forma como se representa depois a quantidade de coisas é de outra maneira, ou usando outras palavras, ou usando algumas formas, pode ser, por exemplo, o número, o próprio número que determina o número de coisas que temos ali, por exemplo, como se nós, quando quiséssemos falar de livros, disséssemos 2 livros, 5 livros, muitos livros, mas o livro nunca mudava. Isto acontece em muitas línguas do mundo. No entanto, estas línguas não deixam de conseguir expressar aquilo que nós expressamos, não obrigam a mudar o nome quando estamos a falar de várias daquelas coisas. Além disso, temos o singular e o plural, que já conhecemos em português. Temos o singular para uma coisa e o plural para tudo o resto, 2, 3, 4, infinitos. Depois temos o dual. Há línguas que marcam o singular, o dual e o plural, ou seja, quando estamos a falar de uma coisa, há uma forma do nome, quando estamos a falar de 2 coisas, há outra forma do nome, e quando estamos a falar de 3 ou mais, ainda há uma terceira forma do nome. É famoso, o árabe é famoso por isto. Por exemplo, em árabe, um homem estou a tentar ler aqui do livro, a transcrição fonética é Rajul, dois homens é Rajulan, e homens em geral, no plural, é Rijal. O que também mostra como o plural do nome em árabe também muda as vogais no interior desse nome. Depois temos o trial, ou seja, temos uma forma específica para 3 de qualquer coisa. Esta forma é muito, muito, muito rara nas línguas do mundo. Depois temos o paucal, que se refere quando temos
poucas coisas, mas não um número particular. O nome passa a ter uma forma particular naquela língua. Depois temos os coletivos, e nós também temos nomes coletivos em português, mas não tem uma forma particular por serem nomes coletivos. Os nomes coletivos em português, em geral, também têm o singular e até podem ter o plural, multidão, multidões. Não é um número particular. Mas existem línguas onde o coletivo tem uma forma marcada particular. Temos o singulativo para aquelas línguas que marcam, por exemplo, em português o singular é a forma não marcada, o plural é a forma marcada. Ora, o singulativo usa-se naqueles casos onde a forma mais habitual é uma forma que representa algo em geral, uma massa de qualquer coisa. Depois temos o singulativo para falar de um exemplo dessa massa. É parecido com o nosso singular, mas funciona de maneira diferente. Ou seja, digamos que é o singular que é marcado e não o plural. O distributivo é uma forma do nome que representa que um determinado grupo de pessoas, por exemplo, tem, cada uma delas, algo. E esse algo é denominado usando uma forma particular do nome, que é o distributivo. Estas são as categorias que se encontram nas línguas do mundo, mas podíamos até imaginar outras línguas que tivessem, por exemplo, uma forma para marcar 4 ou 5 ou 6, e essas línguas não existem tanto quanto se sabe na humanidade, mas podem ser inventadas. Isto é só um exemplo daquilo que nós podemos aprender sobre as línguas do mundo lendo este livro, The Art of Language Invention, de David J. Patterson. É um livro mesmo muito interessante, que também mostra como a linguagem humana e as línguas do mundo são mais variadas do que nós imaginamos e também são mesmo muito interessantes.